Vamos em frente. A Abragi, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, divulgou uma nota criticando a forma como a imprensa foi tratada durante a cobertura da cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o texto, o tratamento dado aos jornalistas foi antidemocrático ao restringir o trabalho da imprensa. Aqui está um trecho do documento, abro aspas. Um governo que restringe o trabalho da imprensa e ignora a obrigação constitucional de ser transparente. Os brasileiros receberão menos informações sobre a posse presidencial por causa das limitações impostas à circulação de jornalistas em Brasília. Fecho aspas. Ontem, Mônica Bergamo, colunista social da Folha de São Paulo, havia escrito um texto reclamando do tratamento dado à imprensa na posse de Bolsonaro. Eu quero fazer aqui uma introdução conceitual antes de passar a palavra primeiro ao Zé Maria, que estava em Brasília e fez a cobertura e pode falar com propriedade sobre o caso específico, mas é o seguinte, equilibrar segurança e liberdades públicas é um desafio mundial quando se lida com o terrorismo, sobretudo onde ele já ocorreu. E no caso do Jair Bolsonaro já ocorreu um atentado político contra ele, uma facada, o sujeito Adélio Bispo Oliveira meteu a faca na barriga do Bolsonaro e girou, né? Então, só um debate honesto sobre a necessidade ou não de medidas específicas em determinadas ocasiões pode resultar em ajustes nessas restrições parciais às liberdades sem comprometer a segurança. No entanto, o debate público sobre esse tema com frequência é politizado e dificulta a distinção, Zé Maria, entre alguns elementos que eu quero citar aqui e você vai fazer o seu relato do caso específico. Porque pode haver eventuais excessos de rigor de autoridades que agem sem má-fé. Isso pode acontecer, e você aponta e tal, e de repente, numa próxima ocasião, se faz o ajuste. Eu estou falando aqui como um todo, porque isso acontece, por exemplo, nos aeroportos de todo mundo. Eu mesmo, vindo do Rio aqui para São Paulo, depois do Réveillon, fui sorteado lá pelo aquele aparelho de raio-x para que o oficial fizesse uma revista, né? Nos meus bolsos, evidentemente, nas minhas malas. O máximo que ele encontrou, obviamente, foi o antialérgico que eu estava tomando para minha gripe aqui do final do ano, que me custou 15 dias. Então, assim, são restrições que a gente tem em razão dos riscos possíveis de eventuais atentados. Então, existe essa possibilidade do excesso de rigor específico sem má-fé. Existe também a possibilidade, claro, não vamos deixar de apontar que ela existe, do uso político do pretexto da segurança para restringir a liberdade de adversários ou de um segmento da sociedade do qual não se gosta e privilegiar aliados. Existem também, do outro lado, as reclamações legítimas sobre restrições descabidas e existe o que boa parte dos jornalistas finge que não existe, que é o ataque político às autoridades ou a um governo sob o pretexto das liberdades parcialmente perdidas. E a gente vê isso na imprensa, principalmente pelo tom que as pessoas adotam e a falta, muitas vezes, de menção a casos específicos e a como poderia ser diferente sem comprometer o risco às pessoas envolvidas naquele local. Então, José Maria Trindade, eu ouvi boa parte da sua cobertura, você entrevistou o Gustavo Bebiano, entrevistou tucanos como Nilson Leitão, o Bruno Araújo, fez várias outras entrevistas, narrou o momento histórico da subida da rampa pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, houve uma cobertura, né? Pode haver críticas específicas, então faça aí o seu relato. E depois ainda fui para Itamaraty. Felipe, é o seguinte, não há uma relação do que aconteceu com você no aeroporto ou com qualquer pessoa que tenha sido barrada aqui porque levou um guarda-chuva e tal. Nós da imprensa aqui somos uma comunidade conhecida. Nós conhecemos os seguranças da Presidência da República, eles nos conhecem. Nós somos credenciados. Por exemplo, na Câmara e no Senado Federal, há no regimento a participação, a postura da imprensa nos plenários da Câmara e Senado. Eu fui presidente do Comitê de Imprensa da Câmara. Quem elege o presidente do comitê são os repórteres credenciados. É uma eleição mesmo, de voto secreto. E aí o presidente é que assume ali o comitê de imprensa, e o comitê de imprensa credencia não profissionais, mas veículos de comunicação que enviam os pedidos de credenciamento. Com a credencial do Palácio do Planalto, você entra no Palácio a qualquer momento, sem maiores detalhes. É como se fosse um funcionário do Palácio, credenciado do Supremo da mesma forma, credenciado da Câmara e do Senado. O que acontece? Na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro,
houve um excesso de pedido de credenciais, mais de 2.000 para o Palácio. Fisicamente, era impossível acomodar a todos. Devo dizer também, com a justiça mais que precisa, de que quem organiza a solenidade de posse é o presidente que sai. Me disse a Viviane, que fez a coordenação da imprensa, de que ela não teria como adequar todos os jornalistas nos lugares que todo mundo queria, né? Não tinha como. Fisicamente, não cabia todos que queriam, né? E aí tinham estrangeiros, também muitos, 2.000 estrangeiros queriam ir para o Palácio do Planalto, de 80 países pediram credenciamento, era impossível, né? Então, assim, o presidente que sai organiza a posse do presidente que entra, aí ela me disse, evidentemente obedecendo indicações e características próprias do novo presidente. Houve sim, pelo grupo do Bolsonaro, indicação de grupos de mídia paralela, de mídia independente, e eles ganharam um local privilegiado. Devo confessar que eu cheguei muito cedo, cheguei às 7 horas da manhã no centro do Banco do Brasil, lá no CCBB. E vi a Mônica Bergamo muito nervosa. Sabe por quê? Porque ela estava acostumada ali com prioridades, com proximidade muito grande, que acabavam ultrapassando essas formalidades. É formalidade, credenciamento é uma formalidade, né? Credenciar para a posse. Eu pedi o credenciamento, eu tinha opção. Pedi a opção de credenciamento para o Salão Nobre da Câmara, né? A Luciana Verdolin, que é nossa repórter, também para o Palácio, o Arthur para a Praça dos Três Poderes, para ficar em contato com o povo, e o Levi Guimarães para o Congresso Nacional. Então, veja bem, as regras eram da seguinte forma, ninguém pode trocar de lugar. Então, assim, quem se credenciou mal, se deu mal. Quem se credenciou para o térreo do Palácio, ficou no térreo do Palácio, com problemas, entendeu? Então, eu acho que aconteceu foi isso. Não houve censura de conteúdo. O que houve foi problema de espaço físico. Isso houve. Agora, são muitos pedidos de credenciamento. Né? Mas o fato é isso, das 7 às 17, incomodou que ela não podia levar garrafinha d'água, então ela teve que deixar a San Pellegrino dela com gás aí guardada. Você também não teria comida, né? Não foi oferecido um banquete aos jornalistas, e eu fiz até o questionamento hoje mais cedo, né? Será que o pagador de impostos está interessado em banquetear a imprensa? Né? Ou faz mais sentido as organizações privadas oferecerem isso para os seus funcionários? É uma dúvida pertinente. E ela reclamou especialmente do fato de ter que levar o lanche embalado num saco plástico transparente. Oh, pelo amor de Deus, pessoal, embrulha seu sanduíche de mortadela no saco e vai trabalhar. Não tem problema nenhum em fazer isso.